19 de novembro foi o dia em que se comemora na minha cidade de Iporá o feriado do seu aniversário, que é também o dia da bandeira, o nosso símbolo, o nosso pendão, né, nacional, símbolo da pátria, hoje tão desrespeitado, às vezes até esquecido, ignorado, mesmo na Semana da Pátria, e às vezes vituperado, como temos visto aí, sendo queimado em praça pública, né, por esse movimento que tem procurado desconstruir os valores nacionais. E, falando nessa parte aí, realmente existe, eu como historiador, né, vivi antes do movimento do início do regime militar de 64, passei pelo regime e vivi depois, né, e tenho acompanhado esta ideologização, né, da história. E há um movimento, uma ideologia, um projeto de desconstrução dos nossos heróis nacionais, né? Pessoas que não são perfeitas, mas têm o seu valor histórico, né? Como aqueles que ajudaram a construir a história da nação. E a gente vê isso aí, né? E, por exemplo, eu trabalhei, lutei, pesquisei durante mais de cerca de 25 anos para escrever o livro Uma Viagem no Tempo de Pilões a Iporá, para resgatar a nossa história. Naquela época não tinha internet e foi muito difícil. Hoje está mais fácil. A nossa segunda edição está muito mais rica, né, com informações, que temos acesso a bibliotecas, inclusive até do Congresso Nacional, ou melhor, do Senado americano, onde tem muitas informações de documentos aqui da região, do Distrito Diamantino, da nossa Serra da Sentinela, da história de Porá. E quando eu escrevi, até o Edivaldo Lourenço, que foi o apresentador do livro, ele fez uma nota observando que eu escrevi sem preconceito, né? Porque eu disse, existiam os coronéis e aquela questão do jagunçismo, mas a história não é feita nem de heróis e nem de bandidos, são feitos de seres humanos com as suas virtudes e defeitos, né? E é isso que nós temos aí. Quando eu conheço a história de Elias Rocha, os dois personagens importantes aqui, Israel Amorim e Elias Rocha, na história da construção dos pioneiros aí de Porá, na construção pelos pioneiros da história de Porá. Então, ouvia os dois lados, histórias horrendas do Elias Rocha, que o povo chamava de Elias Rocha, e do Israel Amorim, né? Mas o nosso trabalho como historiador e pesquisador não é seguir uma ideologia, um ponto de vista, mas os fatos. É o que nós procuramos fazer o mais próximo possível. Então, tem histórias horrendas que a gente ouviu, eu ouvi do lado do Elias e do lado do Israel. Se acontecia realmente aqui da região do Rio Claro, Israelândia para cá, que era o Monchão do Vaz, quem predominava aqui, né, o Pacu, que é o Jaupaci, era Israel Amorim, tinha sua hegemonia aí, né, os seus seguidores. Do lado do Caiapó, seguiu mais do lado do Elias Rocha. Então, se acontecia um crime para cá, num baile aí, num pagode, aqui foi do lado de Israelândia, ou dessa região leste de Porá, foi o Israel Amorim que mandou matar. Se acontecia lá para o lado do Caiapó, diz foi o jagunço do Elias que mandou matar. E naquele tempo já existia muita calúnia, né? Agora mesmo estão descobrindo, aí o Carlos Willis está levantando documentos importantes lá aí dos arquivos de Goiás sobre publicações da época. Mas, se for observar, são publicações que muitas vezes, a grande parte, é o que nós chamamos hoje de fake news, né? Já havia muita calúnia sobre a questão na política na época. Então, esses documentos têm que ser examinados e publicados sem preconceito e tendência, para desconstruir aquela história que nós temos aí, né, do Israel Amorim ou do Elias Rocha, né? Nós temos que ficar com os fatos. Continuando aqui, eu quero destacar, eu li a revista Impacto Digital, que é uma publicação que circula em Porá, muito boa, publicada do editor Enio. E eu quero destacar o poema de Edivaldo Lourenço, que ele faz um poema sobre Porá, relacionado com as suas memórias de infância, né?
E o outro fato que eu quero destacar aqui na matéria é um artigo, ou seja, um conto aqui ele publicou que é de autoria do Valdeci Marques, né? E o Valdeci Marques é um escritor, ele publicou um romance histórico que é o Tunico, e ele está escrevendo esses contos, só que é do ponto de vista literário, romântico, né, de romance. E não, claro que o romance histórico tem o seu fundo histórico, mas ele não é 100% fiel à realidade, aos fatos históricos. E a questão aqui é sobre a origem do nome do povoado Cocalândia, né? E há sempre aí uma versão, e uns puxam para esse lado, até por a questão folclórica e também por a questão cômica, né? De que o nome lá é Cocolândia, né? É porque aí, segundo o depoimento de alguém, é porque lá o povo gostava de comer castanha de coco e tinha um senhor que plantava coco e coisas assim. Eu já ouvi essas histórias não só dessa maneira, mas o nome correto, a origem não é Cocolândia, nada tem a ver com coco, né? Se é que tem coco lá, mas não, o nome não tem a ver com coco, que às vezes se torna meio jocoso, porque alguns falam de cocô, né? O povoado do coco, né? Do cocô, do Cocolândia, no sentido de, não de coco, mas de cocô, né? Mas a origem está numa placa, quando nos anos 70, em 1970, a GO3 chegou a Iporá asfaltada. Depois foi mudada para a GO 060. E ela continuou, o governo Otávio Lage continuou abrindo a estrada até encontrar com a BR lá em Piranhas. E ali onde é o povoado de Cocalândia, tinha ali uns moradores e tinha uma venda. E havia ali uma placa, né? Se tornou ali um lugar de referência para as pessoas dizerem o seguinte: você vai, a hora que chega lá na placa da Coca, né? Não, falava para o motorista do ônibus que ia para Barra do Garça ou vinha de lá, eu quero parar lá na placa da Coca, lá na Coca. Aí ficou Coca, né? Eu mesmo vi essa placa até no meados dos anos 80, estava lá uma placa grande com essa escrita da Coca, né, em vermelho. E ficou Coca, aí passou a chamar Cocalândia. Aí vem a dizer que é Cocolândia, né? Do ponto de vista folclórico e de conto, tem seu sentido, mas como história, o fato histórico é que a origem correta do nome é Cocalândia. E todos os moradores antigos ali sabem e lembram dessa placa lá, né? Então, defendendo os moradores, eles não moram no Cocolândia, na Cocolândia, né? Nem de coco, nem de cocô, moram na Cocalândia. A propaganda antiga da Coca lá na placa. Essa Coca mundial que até ali influenciou na nomeação do povoado.